Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com vocês mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já se viu forçado pelas circunstâncias? Não havia pensado em fazer algo, mas acabou sendo forçado a fazer. Isso aí ocorre muitas vezes nas nossas vidas, não é? Alguém passa mal e você desvia aí seu caminho para socorrer, levar a pessoa até o hospital. Não é uma coisa que você havia planejado, mas pelas circunstâncias você se viu aí obrigado a fazer. Você deveria ir ao trabalho, mas um incidente em casa não permitiu que você saísse. Ou o pneu do carro furou, ou teve problemas ali elétricos, mecânicos, não sei. E aí impediu você de cumprir com o seu compromisso. Você foi forçado a isso, não era algo que você imaginou fazer. Um evento da natureza, por exemplo, como uma forte tempestade, você não teve outra alternativa senão não sair ou não chegar, né? Porque as chuvas, às vezes, não impedem apenas as pessoas de saírem. Às vezes, elas impedem também as pessoas de chegarem em casa, de voltar para casa. Eu poderia aí pensar em muitos exemplos nesta hora. Mas muitas vezes a expressão ser forçado pelas circunstâncias se traduz apenas numa desculpa para a nossa falta de vontade ou para justificar um erro ou um pecado. Ser forçado pelas circunstâncias não nos exime de culpa diante de Deus, se essas circunstâncias apresentadas nos levam a pecar contra Ele, ferir a sua santidade. Nessa noite, eu gostaria de meditar com vocês acerca de um rei que não obedeceu à palavra de Deus e tampouco do profeta do Senhor e pecou, afirmando que não havia outra coisa a fazer, que ele foi levado aí ele foi forçado pelas circunstâncias. Acompanha comigo, eu vou estar fazendo a leitura de 1 Samuel, capítulo 13, que nos diz assim: Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimais, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Depois despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que, ouvindo os filisteus, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isto os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. O povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. O povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul:
trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Eu vou ler só até o versículo 16, né? Apesar de a gente estar no capítulo todo de Samuel 13, 1 Samuel 13. Esse evento aqui, né, de 1 Samuel 13, vai narrar aí um evento importante no início aí do ministério, do reinado de Saul. O capítulo começa aí com Saul governando, ele já havia reinado 1 ano, estava iniciando aí o seu segundo ano, né, à frente de Israel. E ele vai escolher para si 3.000 homens. Você percebe? E esses homens serviriam como um exército permanente. Tá? Como um exército permanente. Ele fica com 2.000 homens e coloca Jonatas à frente de 1.000 homens. Você vai perceber que os filisteus estão aí ameaçando. E era uma nação que tinha um poderio militar muito grande. Eles se reúnem aí em um grande exército. O texto que eu li diz que os filisteus se reúnem aí com 30.000 carros. 6.000 cavaleiros. Nessa versão, né? 30.000. Nessa versão que eu estou lendo. Uma multidão. E eles se reúnem aí com a intenção de atacar Israel. Como é que o povo fica? Com medo. E muitos se dispersam. Quando os israelitas percebem aí que tinha todo esse poderio, eles ficam com medo. Eles temem aí. Eles temem. Temem pela sua própria vida. Eu estou diante de um exército muito poderoso, muito forte. Muito forte. O que fazer, então? Eles não veem aí outra alternativa senão sair, fugir. É esse aqui o intento deles. É isso que eles pensam em fazer agora. Fugir.
Eles se escondem aí em cavernas, em pedras, buracos, covas, aonde eles pudessem ficar. É nesse texto também que a gente vai ver aí esse ato precipitado de Saul, que vai oferecer aí um holocausto sem que isso fosse prerrogativa dele. Ele fica impaciente aí porque os dias se passam sem que Samuel chegasse para oferecer o sacrifício. E ele teme que as tropas se dispersassem. E ele tenta aí buscar o favor de Deus antes da batalha. Como Samuel não chegou, ele decide oferecer um holocausto ao Senhor. Irmã Marli, mas foi uma atitude desesperada, né? Eu estou aí diante de um contingente desse. Eu estou diante desse contingente. É o desespero que tomou conta. Samuel chega e repreende a Saul. Assim que Saul termina de fazer aí, de oferecer o holocausto, Samuel chega em Gilgal. O rei sai para cumprimentar o profeta. Mas Samuel pergunta: o que foi que você fez? O que foi que você fez? A explicativa de Saul é que ele foi forçado pelas circunstâncias. E ainda, a culpa disso recai sobre o próprio Samuel, que não chegou na hora marcada. Só que Samuel faz um pronunciamento contra o rei. Samuel informa a Saul que o reino dele não vai durar, não vai permanecer. E não vai permanecer por quê? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Samuel diz a Saul que Deus estava procurando um homem segundo o seu coração para fazer deste homem o rei sobre Israel. O que isso nos mostra? Que a desobediência de Saul custou muito caro para ele. Custou muito caro para ele. Uma das razões aí para que o povo tivesse pedido a Deus um rei é justamente porque ele queria uma liderança militar. Os reis das outras nações saíam à frente do seu povo. E Israel quis se equiparar a isso. A maior ameaça aqui nessa época, né, nesse período, era realmente os filisteus. Eles tinham aí um poderoso armamento, homens treinados. Homens treinados, armas. Saul tinha aí um exército ainda em formação. Vocês percebem lá no verso 3 que Jonatas ataca uma guarnição dos filisteus lá em Gibeá. Tem vitória. E aí isso leva os filisteus a dar uma resposta à altura. O que esse povo insignificante fez? E aí eles se armam para dar a resposta. Realmente,
dava para assustar. Dava para ficar temeroso. Mas em que pese tudo isso? Em que pese o poderio do inimigo? A demora de Samuel? Não há justificativa para o erro. Você vai ver lá que o texto nos diz, a partir do verso 10, que acabando ele de oferecer o holocausto. O atraso de Samuel pode ter sido um teste para ver a obediência de Saul. E se foi um teste, ele foi reprovado. Saul, ele vai citar aí 4 justificativas para a sua desobediência. Ele vai dizer, olha, os soldados estavam se dispersando, Samuel não veio como prometeu, os filisteus já estavam com as suas forças lá em Miquimais, reunidos lá em Miquimais, e havia o perigo iminente de um ataque. Ele tinha nas suas mãos justificativas, mas nada vai justificar o erro. Nada vai justificar a desobediência. Quando você sabe o que Deus determina que você deve fazer e você dá as costas para isso. Saul, ele foi severamente repreendido por Samuel. Vai dizer que ele foi nécio, que ele procedeu neciamente. Saul agiu como um tolo. Saul falhou quando ele não cumpriu o mandamento que Deus tinha dado a ele por meio de Samuel. As funções eram distintas. Ele era o soberano de Israel, mas ele não era o sacerdote de Deus. Não subsistirá o teu trono. Embora Saul não tenha sido deposto do trono, os seus descendentes não continuariam a sua dinastia. É o que Deus está dizendo aqui. Um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, que apesar das falhas era sensível à voz de Deus, esse homem governaria Israel. Uma atitude com muitas justificativas, mas que custou muito caro. Muito caro, muito caro para Saul. O primeiro rei de Israel, que começou aí o seu reinado como um homem simples, que confiava em Deus. Mas depois, dos primeiros sucessos aí na área militar, depois que a sua popularidade começou a crescer, ele desviou os olhos de Deus para confiar em si mesmo. E aí a confiança dele é testada aqui. A obediência dele é testada. Deus já havia feito uma separação. Deus já havia determinado na sua lei quem poderia oferecer sacrifícios, quem seriam esses.
O trabalho de oferecer sacrifícios pertencia aos sacerdotes. Saul tinha um papel importante como rei e não como sacerdote. Então, respeitando isso, o que competia a cada um, a diferença aí dos papéis, Samuel havia instruído a Saul esperar 7 dias em Gilgal, que ele estaria lá, faria os sacrifícios e daria as orientações. Havia a palavra de Deus, a lei de Deus dada a Moisés. Havia a orientação do próprio profeta e sacerdote e juiz Samuel. Minto, aquele já não era mais juiz, né? Já havia um rei. Mas foi ele que acumulou essas 3 funções, né? Até antes da monarquia ser instituída. Saul vai para Gilgal. Mas quando ele olha para o inimigo, para a campanha militar que esse inimigo estava fazendo, ele se desespera e deixa de confiar em Deus. E quando deixa de confiar, deixa de obedecer a ordem, a palavra de Deus. O sacrifício termina de ser oferecido e Samuel chega. Marque aí na sua Bíblia isso. O verso 12, ele vai dizer: e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Você pode estar pensando, mas como é que Saul foi louco desta forma? Meus irmãos e meus amigos, não são poucas as pessoas hoje que dão desculpas para os seus pecados, assim, tal qual Saul. Você vai dizer aí que por causa das circunstâncias você foi forçado a fazer isso ou aquilo. Pessoas vão justificar aí os seus atos imorais dizendo que foram forçados. Outros vão assumir papéis que não lhe competem, dizendo que foram forçados pelas circunstâncias. Mas quando Deus olhou para a situação, ele não pensou assim. Quando Deus olhou para aquilo que Saul fez, Deus não concordou com ele, que ele foi forçado pelas circunstâncias. Saul foi reprovado diante de Deus e a consequência do seu ato foi grave. Ele perdeu o trono. Precisamos parar de dar desculpas para o erro, para o pecado. O que a palavra diz? Qual é a orientação da palavra? Nenhuma das nossas justificativas vai estar acima da palavra de Deus revelada a mim e a você. Nunca diga que você desobedeceu a Deus porque foi forçado pelas circunstâncias. Você escolheu fazer isso. Então, deixe-me dizer, independente das circunstâncias, escolha obedecer a Deus, a sua palavra, a sua orientação. Mesmo que isso lhe seja custoso, mesmo que isso seja difícil para você, mesmo que você esteja aí de frente para o inimigo, olhando a sua força,
escolha confiar em Deus. Que o Senhor nos ajude a não tentar justificar o pecado, nem tampouco colocar culpas em outras pessoas. Somente quando nós encaramos os nossos erros de frente e nos colocamos aí em arrependimento diante de Deus, é que nós temos os nossos pecados perdoados e podemos ser reconciliados com o Senhor. Grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.